Ética profissional. Um assunto super importante quando a gente fala da psicologia e ainda mais dentro do atendimento clínico, porém que é pouco falado nas mídias sociais ou quando fala, vem com aquela carga pesada demais. Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, atuo há mais de 10 anos na psicologia e hoje o nosso assunto é sobre a ética profissional do psicólogo. Confesso para você que quando eu parei e pensei que eu queria gravar um vídeo sobre a ética profissional do psicólogo, eu fiquei um tempo ruminando aqui. Mas como falar da ética para não ser uma coisa muito maçante? Como falar da ética na prática clínica? E fiquei pensando em 1000 cenários para te trazer aqui. Mas eu acho que não dá para a gente falar de ética profissional se a gente não recorrer aqui, ao nosso código de ética do profissional. Essa versão impressa é um pouquinho mais antiga, já tem a versão atualizada no site do CFP e do CRP, né? Aqui no caso eu estou em São Paulo, mas do CRP da sua cidade, que você pode ter ele de formato digital ou até conseguir ele próprio impresso dentro do seu CRP. Eu tenho um na recepção da clínica e esse fica aqui na minha sala, por isso que ele é mais antiguinho, mas o conteúdo dele é igual. E aí eu resgatei, meu código de ética, fui dar uma folheada, frente a tudo que eu já faço com os meus atendimentos, aquilo que eu já falo para os meus pacientes, aquilo que eu acho importante que a gente possa trocar e conversar sobre isso. E por mais maçante que seja, vou te pedir permissão para eu ler aqui na introdução do código de ética os princípios fundamentais. São 7 princípios fundamentais. Eu sei que se você é psicólogo, você já leu, né? Tenho certeza, olha lá. Mas eu acho que não tem como a gente começar um vídeo sobre a ética se a gente não recorrer aos princípios fundamentais. Então vamos lá. Primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento das ciências psicológicas, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 6. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo evitada. 7. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Por que eu optei em começar a ler os princípios básicos do nosso código de ética? Porque, infelizmente, eu vejo aqui na clínica, quando eu recebo psicólogos aqui, para começar a atuação clínica, que eles não leram o nosso código de ética. Porque quando a gente fala de ética, parece que a gente já sabe. A gente já viu na aula de ética, lá na graduação, normalmente lá no primeiro semestre. A gente entende, o que pode e o que não pode. Mas qual a importância de lermos e internalizarmos o nosso lugar dentro da psicologia enquanto estamos atuando como psicólogos? Primeira coisa, saber, lembrar e nunca esquecer que estaremos lidando com um outro ser humano. E esse outro ser humano tem uma história de vida, uma cultura, uma criação, uma família,
crenças, religiões, questões políticas, sociais, e a gente precisa estar antenado com isso. Sabe que em um dos daqui, acho que é no quarto item, né, por meio do aprimoramento profissional contínuo, eu falo, o psicólogo, ele não pode, não sei se eu posso usar essa palavra, mas para mim tá, gente? Não pode parar de estudar. Não pode achar que aquilo que a gente aprendeu na graduação será apenas aquilo suficiente. O ser humano está em constante evolução. As questões culturais mudam constantemente. Por mais que você tenha o norte dentro da sua abordagem escolhida, a gente tem ali, por exemplo, eu atuo dentro da psicanálise, né? Bebi muito da fonte de Freud, acho, né? Ele é o pai da psicanálise, é de onde veio, mas temos os pós-freudianos que trazem uma visão mais atualizada da nossa cultura. Então, claro que é importante olhar para isso e continuar esse estudo contínuo, sem negligenciar as novidades que vêm surgindo e como está vindo o desenrolar das ciências, da neurociência. Nossa, Juliana, mas você é psicanalista e está falando de neurociência? Sim, porque eu tô falando de humano. Eu tô falando dessa pessoa que tá na minha frente e eu preciso tentar olhar para ele da forma mais ampla e completa possível. E eu só vou conseguir fazer isso se eu usar a minha ética, respeitando esse ser na minha frente por completo, entendendo que nesse espaço terapêutico é sobre ele, não sobre mim, que as minhas crenças, que as minhas raízes, as minhas convicções de nada valem nesse espaço, de que quando eu entro para o meu atendimento eu sou neutra, porém não sou omissa. Vamos fazer um parênteses aqui? Ser neutra é muito diferente da omissão. Está no nosso código de ética que temos que estar atentos às questões culturais, políticas, socioeconômicas. Então, em muitos casos, não podemos nos abster das nossas opiniões. O nosso próprio Conselho Federal e Regional de Psicologia, né, durante as eleições presidenciais, a última e a penúltima, né, se posicionaram frente a isso. Não podemos estar aptos e de acordo com seja políticos ou religiões, que vão contra a questão social e primordial do ser humano, que vá contra os direitos do ser humano. Então, me colocar neutra dentro do atendimento é entender que o que é bom para mim, o que eu acredito, se eu gosto mais do amarelo ou do verde, isso pouco importa, não importa se o meu paciente gosta do azul ou do vermelho, né? Que eu posso ter a crença X, Y ou Z de qualquer demanda política, social, religiosa, da sexologia, não importa. Meu é da porta para fora. Dentro do setting terapêutico, o que importa é o meu paciente. Mas sim, nós podemos e devemos nos posicionar, principalmente no âmbito social e cultural, como estamos fazendo aqui num vídeo para o YouTube ou nas outras redes sociais, enquanto eu falo no lugar de psicóloga. Se eu estiver falando no lugar de pessoa física, enquanto a Juliana, eu vou falar da minha crença ou do que eu quiser. Mas quando eu me reportar como psicóloga, sim, eu preciso estar antenada e entendendo esse lugar social e cultural dos acontecimentos e saber que a minha omissão pode prejudicar, né, o andamento da psicologia, do indivíduo, né, de preservar ali os direitos humanos. Mas voltando aqui para a nossa prática clínica, uma das questões que mais aparece, que são duas na verdade, né, que elas andam juntinhas, é a transferência e contra-transferência, né? Quando que é ético eu entender que o que vem do meu paciente me atinge? Quando existe a contra-transferência para o paciente? Como lidar com isso? Então, a primeira coisa que eu digo é: você, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, não importa. Você tem que estar em terapia. Análise, processo terapêutico, você precisa estar cuidando do que é seu para poder cuidar do outro. Segundo passo, supervisão. A supervisão não é só para quem é recém-formado. Nós constantemente precisamos discutir os casos com outras pessoas, entender algumas nuances ou perceber alguma coisa que o outro possa nos trazer de que a gente não conseguiu ter aquela visão.
Então não deixe de fazer a supervisão dos seus casos. Eu sei que com o avanço, né, da prática, talvez você não precise de supervisão para todos os casos, está tudo bem, mas ter aquela pessoa de confiança, aquele seu supervisor que você vai recorrer para discutir um caso ou outro quando necessário é fundamental. Mas se você está no começo da atuação, por favor, supervisão regular para todos os seus casos. Porque aí fica fácil identificar quando vem a transferência e a contra-transferência. Entender também que faz parte da questão ética você poder, sim, você pode, vamos frisar isso, você pode recusar um paciente. Você pode dizer, eu não quero atender esse paciente, pela demanda que esbarra em você, por algum processo que você está passando, porque você se sentiu agredido, porque aquele paciente te despertou alguma coisa que não vai ser bom para ele e nem para você. Se você, como profissional, não estiver ali confortável para aquele atendimento, como é que você vai poder prover para aquele seu paciente um ambiente seguro, acolhedor e de transformação? Isso faz parte da nossa ética, entender os nossos limites. Sim, psicólogos, psicólogas, nós temos limites e tá tudo bem. Quando a gente elabora isso dentro da nossa análise pessoal, com as nossas supervisões e entende que não vamos dar conta de tudo, ninguém consegue dar conta de tudo o tempo inteiro, fica mais fácil da gente dizer, aqui eu não consigo ir. Fica fácil da gente pensar nesse cenário se eu te trouxer um exemplo assim. Eu, Juliana, atualmente não atendo criança. Eu já atendi no início, estou falando lá 10 anos atrás da clínica, atendi poucos pacientes e percebi que não era o meu nicho. Eu não me identificava, adoro criança, mas ali a disposição do lúdico, do sentar para brincar e lidar com os pais da criança era algo que não me deixava confortável. Né? No meu caminhar eu fui entendendo isso e hoje eu não atendo crianças, atendo a partir da adolescência. E aí fica fácil você pôr um limite. Quando me procuram, atendimento infantil, eu não atendo criança. Fácil. Mas e quando vem um adulto e que você não quer atender ou não sente-se pronto ou apto? Vou te trazer um outro exemplo de um recorte pessoal que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Para quem me acompanha aqui sabe que eu perdi meu pai tem 3 anos. Né? Ele faleceu de câncer, de próstata, né? Depois de um longo período aí de luta, enfim, um luto em constante elaboração, mas acho que bem resolvido. Deu mais ou menos um ano de que ele faleceu. Meu pai faleceu com 67 anos, muito jovem. Um ano depois apareceu um senhor no meu consultório, que era a cara do meu pai. Então ele era alto como meu pai, ele era careca como meu pai, tinha uma barriguinha saliente como meu pai. Ele era o meu pai ali, né, naquele lugar. Visualmente eu olhei para ele e falei, eita, né, tem alguma coisa aqui. E aí ele chega para mim dizendo que gostaria de começar a terapia, porque ele descobriu um câncer de próstata e ele tinha que decidir se ele ia ou não para cirurgia. Ou se ele ia só para quimioterapia, para radioterapia. E aí na hora eu penso, foi a decisão que eu tive que tomar um ano atrás com meu pai. Era comigo que ele conversava. Esse senhor tinha 67 anos, ele gostava das mesmas coisas que meu pai gostava, né? Ele tinha um sítio, meu pai adorava sítio, mato, animal, sabe essas coisas que ele foi falando, eu falei, não dá, não dá, ele não tem como eu me desvincular disso. Eu estava elaborando um processo de luto. O que melhor eu poderia oferecer para essa pessoa? Encaminhar para um outro profissional. A forma como você vai fazer isso, acho que dentro da sua análise pessoal você vai saber identificar. No meu caso, foi ser o mais sincera possível com ele. Eu falei, olha, né, senhor, entendi o seu caso, não me sinto apta para te atender neste momento, né, se fosse em qualquer outro momento, sem problema nenhum, porém, eu acabei de perder meu pai, passou por isso e por isso, e eu me senti confortável assim. Eu precisava ter falado para ele isso? Não. Eu simplesmente podia dizer que eu não dava conta daquela demanda, que eu iria indicar para uma pessoa que tivesse mais competência para aquilo, enfim, o caminho poderia ser diverso. Mas o melhor que a gente pode fazer nesses casos é encaminhar. Se a gente não entende aqui, de novo, o nosso código de ética,
E entende que por mais que você seja qualificado, você também é um ser humano, que você tem as suas questões que precisam ser elaboradas. E quanto mais você for se forçar para alguma coisa, você vai prejudicar o caminho do seu paciente, você não se sente apto a dizer para o outro: não consigo te atender agora, não quero te atender agora, não posso te atender agora. Você vai elaborar isso dentro da sua terapia. Isso também é ético. Então, quando a gente fala da transferência e da contratransferência, não podemos ficar apenas do que vem do paciente. O paciente está me colocando no lugar da mãe, do chefe, como lidar com isso? Isso é a supervisão da conta. Isso no seu caminhar, com as leituras, o estudo contínuo, você vai dar conta. Né? Porque a parte teórica, sim, o paciente vai projetar na gente, faz parte, né, do processo terapêutico, momentos ali que ele te coloca no lugar da mãe, no lugar do pai, no lugar do chefe, do amigo, do namorado, porque ele precisa disso para elaborar. Você vai entender a transferência quando ele usa o seu espaço, o setting terapêutico, para ser o lugar de proteção que ele não teve na infância, ou para ser um lugar onde ele pode pôr a rispidez dele, quando ele te ataca de alguma maneira e você entende, tem que absorver isso e faz parte de um processo terapêutico que nós, como os profissionais, consigamos suportar a agressão do paciente quando é terapêutico para o paciente, né? Não é qualquer agressão, mas de fato quando faz parte do processo terapêutico. Mas e quando é nosso? E quando esbarra em mim? Né? E quando dói na minha ferida? Você precisa estar muito atento a isso. Então, quando eu pensei em falar do código de ética, que por mais que a gente não ouça tanto nas redes sociais falando, né, e quando vem falando, vem muito pode isso, não pode aquilo, psicólogo pode se divulgar, não pode falar valor, não pode falar valor, não pode barganhar o seu processo terapêutico, não pode isso, não pode aquilo, isso é mais fácil da gente entender, tá tudo aqui escrito bonitinho, se você não leu, vai lá ler. Mas, e quando a gente fala do que é nosso, né? Então, usar a ética dentro do seu autocuidado, usar a ética profissional daquilo que é você como um ser humano antes de ser um profissional. Mas, eu também separei outras partes aqui, bem rapidinhas, né? Que eu acho que são importantes deixar aqui nesse vídeo, eu não podia passar batido. Né? Então, das responsabilidades do psicólogo, temos, eu não vou ler todas, tá, gente? Eu vou pular aqui, mas algumas que eu grifei que eu achei que era importante trazer para deixar marcado. Então, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Não adianta eu querer atender tudo que aparece na clínica, de todas as nuances, de todas as dores, de todo o sofrimento, se eu não tenho a capacidade para isso. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitados, documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Né? Esse encaminhamento que a gente já estava falando, né? Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração, solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo os impedimentos por motivos relevantes ou, no caso, ético. Vamos parar com essa guerra entre profissões. A gente precisa ter trocas profissionais, do psicólogo com o psiquiatra, com o médico, com o nutricionista que está acompanhando aquela pessoa que tem um transtorno alimentar, com o endocrinologista. Falem com os profissionais, busquem isso, né? Façam essa ponte com os profissionais, considerando aqui, como ele diz, né, a solidariedade, o respeito, a ética, que o outro ali também está fazendo o melhor trabalho dele. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Né? Como a gente falou, se eu vou encaminhar um paciente, seja no começo do processo ou no meio do processo, que eu faça isso de forma ética, que eu ajude ele a encontrar um outro profissional, que eu passe as informações para esse outro profissional. Pense, você não está perdendo o paciente, você está promovendo para aquele seu paciente o melhor cuidado possível. E aqui eu destaquei, acho que 2 ou 3 coisinhas sobre, no artigo 2º, ao psicólogo é vedado, né? Aquilo que é proibido, né? Induzir as convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Eu falei disso agora há pouco, mas eu achei muito válido reforçar. O que é meu
fica da porta para fora. Juliana, mas você está falando aqui que eu não posso induzir convicções políticas. Não, não pode. Mas isso não significa que eu vou me abster, né, de falar sobre algum evento social, cultural, que vá atacar diretamente o cuidado aos direitos humanos. Essa é uma divisão que precisa ficar muito clara para os profissionais. Separei aqui também um outro termo aqui que sempre tem burburinhos. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Eu falo muito para quem vem aqui atender na clínica, quem está começando, o medo que a gente tem de dar alta no começo. Meu Deus, como que é? Gente, eu falo, é a coisa mais gostosa do mundo a gente poder dar alta para um paciente e ver que ele está bem. Eu já passei por isso, já dei alta para o paciente já voltou depois de um tempo quando sentiu necessidade. Então não prenda o seu paciente aqui se não for terapêutico para ele, se não for necessário. Se for necessário ou da vontade da pessoa que entenda que a psicoterapia, que a análise é um processo da vida, que ele se sente bem aqui, tá tudo bem. Eu tenho pacientes que ficaram aqui 1, 2 anos, pacientes que estão comigo há 10 anos e tá tudo bem, mas eu não preciso ter medo, né, de dar alta para esse paciente. Isso que eu acho que é muito importante, tá? Separei aqui também no artigo 9º, né, que diz assim: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade de pessoas, grupos ou organizações que têm acesso com o exercício profissional. Parece uma coisa tão óbvia, né, sobre o sigilo profissional, mas às vezes a gente vê ali comentários desnecessários, as pessoas expondo os pacientes, então ter muito cuidado com o lugar, né, da troca, da fala. Tem um outro lugar aqui que fala sobre a troca com outros profissionais ou com redes de apoio, né? E é uma coisa que eu trabalho muito dentro da minha clínica, inclusive está lá no meu contrato, na primeira sessão que eu faço com o paciente, que o sigilo sim, sempre será respeitado, porém poderá haver a quebra do sigilo em caso de situações graves, de emergências, em que eu precisar intervir para a prevenção da vida desse paciente. E aí eu brinco com meus pacientes, né? Fazer essa quebra do sigilo não é fazer fofoca, né? Eu não vou acionar a rede de apoio do qual ele vai me dizer quem eu posso acionar numa emergência para contar o que ele fala ou deixa de falar. Mas se ele está, por exemplo, passando mal, numa sessão online ou mesmo presencial, o paciente passa mal, sabe? Cai a pressão, acontece um passo mal do estômago, sei lá, e eu preciso acionar o SAMU, eu preciso acionar o marido, mulher, pai, mãe, para dizer, olha, alguém pode vir buscar esse paciente? Isso é uma quebra de sigilo, né? Então precisa estar ali muito bem alinhado com o paciente, que em casos de emergência, seja de passar mal ou qualquer situação que coloque em risco a vida do paciente ou de terceiros, da forma como você pode fazer isso. Quem você pode acionar, quem vai ser a rede de apoio de vocês, né? Para quem que você pode ligar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Isso não é quebra do sigilo profissional do que ele traz na sessão, mas é um lugar do cuidado, e isso eu acho que é muito importante a gente ter em mente. Do mais, para eu não me alongar tanto nesse vídeo, eu digo que é imprescindível que os profissionais tenham um código, leiam ele, entendam ele e discuta se você não entendeu ou não concordar com alguma coisa, para que a sua prática clínica fique mais fluida, fique mais leve para você. E também, quando necessário e da forma como você entender os seus atendimentos, fale sobre a ética profissional com o seu paciente, né? Passe para ele algumas condutas, explique como funciona o sigilo, né? Isso a gente já fala desde lá, né, dos nossos acordos terapêuticos, né, o contrato, enfim. Mas converse, né? Deixe o seu paciente à vontade também para perguntar, né? Explique para ele a forma como você trabalha, assim fica muito mais fácil durante o processo terapêutico, caso tenha alguma intercorrência, você conseguir voltar na informação e lidar da melhor forma possível, sem que o seu paciente seja prejudicado e nem mesmo você, caso isso aconteça. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a importância da ética no atendimento clínico. Eu tentei não ser muito longa, porque eu sei que tudo está de fácil acesso para a gente, né, no site do Conselho Federal de Psicologia ou do Conselhos Regionais de Psicologia, mas espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas que eu possa te ajudar, comenta aqui embaixo, né? Pode fazer sua pergunta ou falar o que você achou do vídeo ou até mesmo como que você faz na sua prática. Eu vou adorar saber. Aproveita
curte esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações do nosso vídeo e aproveita e encaminha para aquele seu amigo, psicólogo, psicóloga que precisa ouvir um pouquinho mais sobre o Código de Ética. Até o próximo vídeo.